Tô frustrada porque ninguém me perguntou. É preciso que diga, Luciana, é preciso estudar, não é preciso estudar, não é preciso estudar, não é preciso estudar. A escolha é livre, candidata. Eu vou perguntar para o Everaldo. Me permita lhe chamar de Everaldo, porque eu não gosto de misturar política e religião. Acho que isso é impróprio. O senhor era da base do governo quando a presidente Dilma suspendeu o programa Escola Sem Homofobia. E isso gerou uma situação em que os professores não receberam esse material didático. E o senhor não se sente responsável pelas mortes de homossexuais, resultado do preconceito? Nunca tive preconceito, nunca fui responsável por morte nenhuma. Eu acredito que, inclusive, eu tenho muito prazer, muita honra de o meu nome, sou chamado desde a juventude, sempre fui um pregador do Evangelho, mesmo não sendo pastor ainda naquela época da juventude, sempre fui chamado de pastor, então não tenho por que esconder o meu nome de pastor. Tenho muita honra de ser chamado de pastor. Olha, uma palavra para quem nos ouve até essa hora, uma palavra de confiança no Brasil. Política é isso, o debate, aquele que se dispõe a governar o Brasil, tem que ouvir impropérios e aqueles que são irrelevantes, acusações absolutamente irresponsáveis e levianas não devem gastar um tempo tão escasso como o que temos para falar de Brasil. Eu me orgulho muito do que fiz ao longo da minha vida, das minhas tradições, da minha formação cristã, católica, nas ruas da minha São João del Rei, sob as bênçãos do cardeal Moreira Neves, meu padrinho, e aprendi muito cedo que a ética e a política devem caminhar quase que como irmãs siamesas. E foi vencendo a intolerância, o radicalismo como da candidata que se apresenta, e infelizmente sem propostas para o Brasil, que nós construímos uma obra de governo em Minas que é respeitada por todos os mineiros, da qual eu me orgulho imensamente. E é por isso que estou pronto para governar. Tô frustrada porque ninguém me perguntou. É preciso que diga, Luciana, é preciso estudar, não é preciso estudar, não é preciso estudar, não é preciso estudar. A escolha é livre, candidata. Eu vou perguntar para o Everaldo. Me permita lhe chamar de Everaldo, porque eu não gosto de misturar política e religião. Acho que isso é impróprio. O senhor era da base do governo quando a presidente Dilma suspendeu o programa Escola Sem Homofobia. Ação cristã, católica, nas ruas da minha São João del Rei, sob as bênçãos do cardeal Moreira Neves, meu padrinho, e aprendi muito cedo que a ética e a política devem caminhar quase que como irmãs siamesas. E foi vencendo a intolerância, o radicalismo como da candidata que se apresenta, e infelizmente sem propostas para o Brasil, Juventude, sempre fui um pregador do Evangelho, mesmo não sendo pastor ainda naquela época da juventude, sempre fui chamado de pastor, então não tenho por que esconder o meu nome de pastor. Tenho muita honra de ser chamado de pastor. Olha, uma palavra para quem nos ouve até essa hora. E isso gerou uma situação em que os professores não receberam esse material didático. E o senhor não se sente responsável pelas mortes de homossexuais, resultado do preconceito? Nunca tive preconceito, nunca fui responsável por morte nenhuma. Eu acredito que, inclusive, eu tenho muito prazer, muita honra de o meu nome, sou chamado desde a... Uma palavra de confiança no Brasil. Política é isso, o debate, aquele que se dispõe a governar o Brasil, tem que ouvir impropérios e aqueles que são irrelevantes, acusações absolutamente irresponsáveis e levianas não devem gastar um tempo tão escasso como o que temos para falar de Brasil. Eu me orgulho muito do que fiz ao longo da minha vida, das minhas tradições, da minha formação